Olá, esse é mais um programa da série Diálogos sobre a Vida, em que eu, Marcos Rezende, e o meu colega Eduardo Iver comentamos aspectos da obra do grande filósofo Jiddu Krishnamurti. Krishnamurti, que viveu de 1895 a 1986, deixou um vasto legado, uma quantidade grande de obras, de um valor, uma obra que sempre está examinando a questão do viver, do como viver, da qualidade do viver e da descoberta de uma realidade transformadora na vida de cada um. Hoje nós vamos tratar do tema a importância de ouvir. Krishnamurti recorrentemente volta a esse tema, mostrando o quanto nós somos mentalmente fechados, o quanto nós nos apoiamos sempre nas nossas próprias ideias, achamos que sabemos e raramente ouvimos por inteiro. Eduardo, vamos lá? Então, como você falou, o Krishnamurti, ele, em muitas palestras, inclusive algumas que eu assisti, ele comentava isso, que as pessoas já chegam para ouvir uma palestra, ou numa conversa, num diálogo com um amigo, com ideias fechadas, com ideias preconcebidas. E isso cria uma carapaça, uma barreira, que impede que a pessoa realmente entenda, ouça e consiga receber em si a mensagem, o que a pessoa realmente está querendo falar. Você observa que é comum, antes da outra pessoa que está conversando conosco acabar de falar, nós já estamos prontos para dar uma resposta e às vezes nem deixamos ela acabar de falar e já entramos com uma resposta, uma contra-argumentação, que no fundo é uma tentativa de jogar a nossa visão, as nossas imagens mentais, enfim, a nossa cultura se contrapondo ao que a pessoa está querendo falar. E às vezes, sim, até compreender de fato o que a pessoa está querendo dizer. Não é mesmo? Pois é, eu vou ousar dizer que esse tema é mais profundo do que a gente imagina. Ele não se refere apenas a um modo de ser, a um modo de viver, mas para todas as pessoas que estão interessadas em espiritualidade, em meditação, talvez elas devessem dar um pouquinho de atenção a esse tema, porque ele vai numa questão muito sensível, que é exatamente o nosso eu, que é através dele, esse eu psicológico, através do qual nós estamos sempre reagindo aos acontecimentos da vida, e esse eu, que é uma estrutura de memória, de experiências, de acumulação de conhecimentos, que está tudo registrado na nossa memória, ele funciona como uma espécie de uma trincheira. E essa trincheira faz as pessoas egoístas e às vezes impenetráveis. Você vê que hoje existe uma verdadeira obsessão pela segurança. E essa busca pela segurança é justamente a função do eu ter cada vez mais aquela necessidade de se proteger, de se fechar. Então qualquer ideia, qualquer ação, qualquer coisa que venha de fora, que possa colocar em risco as suas ideias acumuladas, os seus preconceitos, né, as suas visões de mundo, já são automaticamente rechaçadas, né? Então, às vezes, quando você percebe que alguém está falando alguma coisa que difere da sua visão, e essa sua visão é fruto da sua religião, da sua cultura, da sua educação, então aquilo já passa a ser algo preocupante, né? E há aquilo que você falou, há um processo reativo. Você, em vez de
racionalmente tentar entender o que está acontecendo, você já reage automaticamente. Então, não é nenhuma coisa, vamos dizer assim, lógica, é uma reação de proteção do seu eu, né? Aquele seu eu que você quer preservar a qualquer custo. Pois é, e esse eu psicológico, essa barreira mental e emocional que nós criamos, ele é a fonte da separação, da segregação. Eu psicologicamente me sinto separado e, portanto, eu filtro tudo o que é dito. Eu digo concordo, não concordo, acho certo, acho errado, deve ser, não deve ser. Então a gente não vê as coisas de uma maneira nova, a gente não tem abertura para ouvir, mas não é apenas escutar, é ouvir de uma qualidade diferente, é ouvir com a mente vazia, é ouvir sem julgar, sem condenar, sem comparar, é um ouvir por inteiro. Esse ato de ouvir, ele tem uma mágica, ele tem um poder. De fato. São poucas pessoas que realmente ouvem com toda atenção. Porque o que a gente observa é que as pessoas estão ouvindo mais do seu interior, as suas ideias, né? O que está já armazenado na sua memória, do que o outro está falando. E você tende a até distorcer o que o outro fala para que haja, vamos dizer assim, um ajustamento em relação às suas ideias. Então, ou você tenta manipular o que o outro está falando para que aquilo que ele falou se ajuste aos seus conceitos, ou então você já se contrapõe, já reage para mostrar que aquelas ideias não são compatíveis com a sua visão. Ou seja, você tenta se colocar como detentor da verdade, o outro, então, como não está na sua verdade, está equivocado. Então você já parte do conflito, da parte de uma visão do eu acho isso, você acha aquilo, sem tentar chegar a uma compreensão real, né, das coisas. Pois é, você já reparou como é difícil conversar com aquelas pessoas que sabem tudo? Você vai conversar, a pessoa, mas isso é isso, mas isso é aquilo, isso eu já vivi no seu... Parece que é uma biblioteca ambulante, que todos os livros caíram assim no chão, né? E fica aquela bagunça, né? Quer dizer, a pessoa, para se relacionar de uma maneira saudável, né? Ela precisa se esvaziar para ouvir o outro. Quando ela acha que sabe, ela já está fechada, ela já não ouve mais. Ela simplesmente escuta, reagindo com o seu conhecimento, entre aspas. Ou seja, ela fechada, ela na verdade está se relacionando consigo mesmo e não com o outro. Ela quer apenas afirmar aquilo que ela já sabe, né? Ela está repetindo os mesmos conceitos que estão armazenados, que estão compondo aquilo que a gente chama de sulcos mentais, e ela não aceita que a realidade seja diferente daquilo que ela concebeu. Porque aquele conceito que está armazenado na memória dela, que é fruto da religião, da educação familiar, da cultura, lhe dá uma certa segurança. Então, a pessoa que está colocando uma ideia diferente está ameaçando aquele equilíbrio, né? Aquela segurança que foi, de certa forma, conseguida ao longo do tempo e que dá uma satisfação. Quer dizer, eu tenho uma noção de como as coisas funcionam, então eu me sinto confortado pelo fato de ter já uma noção do que é certo, do que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E você vê que essa incapacidade de ouvir é maior entre pessoas religiosas, quando deveria ser ao contrário, né? Porque religião é justamente uma tentativa de ligar a pessoa ao divino, ligar a pessoa à natureza. E você vê que as divergências entre as religiões são extremas, né? Gerando até guerras, em muitos casos. E a doutrinação? Cada uma querendo vender a sua religião, né? a sua doutrinação mesmo, como se a humanidade fosse um rebanho, e todas querendo atrair mais ovelhas para o rebanho. Será que isso é religião? Pois é. E aí as pessoas não têm capacidade de pensar por si mesmas, porque elas têm que ser conduzidas como se fosse um rebanho. As pessoas não têm mais autonomia de pensar, refletir e chegar às conclusões das coisas mais simples da vida. Existe
vários livros religiosos que dizem: você deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Se você fizer isso, você vai estar em pecado. Se você fizer isso, você vai para o céu ou vai para o inferno. Então, todas essas concepções que delimitam de uma maneira muito rígida o comportamento humano, o que ele deve pensar, o que ele deve achar, são restritivas e acabam gerando um conjunto de conceitos que prejudicam a pessoa no seu relacionamento até com pessoas amigas, com familiares, com amigos, porque basta que a outra pessoa fale algo que difere dos seus conceitos acumulados e já surge uma reação automática, né, reativa, de não aceitação e de não compreensão daquela pessoa. Pois é. Então o que a gente está vendo é que essa incapacidade de ouvir, ou seja, esse escutar sem ouvir, esse escutar reagindo, contra-argumentando mentalmente, comparando, condenando e tal, isso é fonte de separação entre as pessoas, é fonte de conflito, muitas vezes até mesmo de guerras, né? Então é fundamental que a gente veja que, se nós queremos nos relacionar por inteiro, aprendendo juntos com as pessoas, é fundamental a gente realmente se esvaziar interiormente, abandonar as nossas ideias preconcebidas para ouvir o outro. A gente pode dizer que a atenção é o que as pessoas mais querem, né? Você vê a criança pequena, está louca por atenção da sua mãe, e ao longo da vida nós precisamos sempre de atenção. E quando nós não damos atenção para alguém, isso gera muito sofrimento da parte do outro, né? E saber ouvir tem a ver com esse estado de abertura, de receber o que o outro quer dizer, prestar atenção ao que o outro quer nos transmitir e dar uma oportunidade para que o outro se expresse e você receba a sua mensagem com afeto, com carinho, com amor. E é isso talvez o que o mundo mais necessita, né? De atenção, de carinho e de amor.